Bom dia para você, 26 de agosto, que bom que você está aí, que Deus abençoe você, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. E hoje eu despertei com a certeza de que parece que eu estou cercada, mas eu estou guardada por aquele que tem todo o poder, né? Até coloquei aqui o fundo, parece que estou cercada, mas estou guardada por Ele. É assim que eu luto e venço as minhas guerras, porque Ele está comigo. Ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle da minha e da sua vida. Guarde isso para você nessa manhã, que você, por mais que possa estar passando dificuldade, as tuas guerras, quem luta é o Senhor por você. Vamos lá, livro de Josué hoje está maravilhoso aqui, ó. Capítulo 6, versículo 4 vai dizer assim, versículo 3 vai dizer assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, circuncidarão a cidade, cercando-a de uma só vez. E isto fareis durante 7 dias. E será que quando tocarem prolongadamente as trombetas de chifres de carneiro, ao ouvirdes o seu sonido, todo o povo gritará com potente alarido. Então o muro da cidade ruirá, e o povo subirá nele, cada qual pelo lugar que estiver em frente de si. Bendito é o nome do Senhor por esta palavra. Então aqui eles estão fazendo o cerco, eles vão começar a fazer o cerco das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, quando a gente acha que o muro caiu, a gente vai achar que é algo assim bem tranquilo. Você logo se posiciona como um muro ali da casa de vocês, da nossa casa, um muro baixinho, tranquilo. Mas os muros da cidade eram muros fortificados, eram muros muito altos, a qual eram impenetráveis. Era impossível passar por eles, subir por eles, era impossível entrar na cidade sem ser pelas portas principais ou pelas portas secundárias. Os muros eram fortalezas, os muros eram que protegiam a cidade. Quando a gente perde a proteção de um muro, quer dizer que estamos à deriva, estamos sem proteção alguma, estamos de alguma forma vulneráveis. Então, a proteção da cidade era aquele muro. E aqui Deus começa a dar a ordem para Josué de como agir para que o muro não seja mais uma fortaleza diante do povo de Israel. E Deus manda eles cercarem o muro com todos os homens de guerra. Mas isso fazer algo, nós vamos ver no decorrer deste capítulo, que nós vamos estudar ele bem tranquilamente para compreendermos bem, né? A gente não tem pressa de acabar o livro de Josué. A gente tem vontade de aprender, a gente tem vontade de fazê-lo tranquilamente, compreender as partes que são bases desse livro. Então, uma base desse livro de Josué é a queda dos muros de Jericó. Assim como Moisés atravessa o Mar Vermelho, assim como Josué atravessa o Jordão, os muros de Jericó é mais um milagre que nós vamos ver sendo o povo de Israel vivenciando, presenciando. Então nós temos que estudar com cautela para compreender. Então vai dizer que eles circundam a cidade, todos os homens de guerra, e eles vão circundar, eles vão rodear a cidade com todos os homens que eles tinham de guerra, e isto vai fazer durante 6 dias. Eles vão circundar a cidade um dia, vão circundar a cidade 2 dias. E isso é um simbolismo. Eles fazem isso em simbolismo, em algo para obedecer uma ordem. E aí o Senhor fala para eles: os 7 sacerdotes vão carregar cada um as suas trombetas, os seus chifres, adiante da arca. E no 7º dia vocês rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Ou seja, eles vão rodear a cidade 6 dias, os homens de guerra. E os sacerdotes vão rodear a cidade durante 7 dias.
e no 7º dia é que vão tocar a trombeta. Então existe todo um preparado, existe todo um movimento decretado por Deus. Os homens rodeiam a cidade 6 dias em silêncio, sem barulho. É um tempo de preparação. Então, no tempo de preparação contra o inimigo, nós temos que manter o silêncio. No tempo de preparação contra o inimigo, nós temos que nos manter calados, simplesmente obedecer a ordem. Talvez a gente não tenha conseguido muitas vezes vencer o inimigo nas nossas guerras porque a gente fala demais, porque a gente fala barulho, porque a gente faz barulho, porque a gente murmura, porque a gente reclama. Veja que aqui Deus manda os homens de guerra. Se você é homem e mulher de guerra, circunde a cidade em silêncio. E isso durante 6 dias, ou seja, existe um tempo determinado para que o inimigo caia. Então nós não podemos desistir no primeiro dia, achando que no primeiro dia não aconteceu nada, então nós temos que parar. Aqui Deus dá uma ordem concreta: circundem a cidade 6 dias, sem falar nada, sem fazer barulho, sem tocar trombeta. Nesses 6 dias não era para fazer nada. Veja que nesses 6 dias eles eram somente para circundar a cidade, né? Era somente para rodear a cidade. Os homens de guerra, calados, sem fazer barulho, sem alarido, sem barulho nenhum. Eles eram para circuncidar a cidade e estarem ali. Isso para dar ao inimigo simplesmente uma resposta: nós estamos aqui. E algo vai acontecer. Porque quando o povo de Deus se posiciona, o povo de Jericó começa a entender que algo iria acontecer. O que não pode acontecer é nós não nos posicionarmos. Então esta é a palavra desta manhã. Se posicione mesmo que em silêncio. Se posicione e fique em silêncio e espere o tempo certo, o tempo determinado para agir, o tempo a qual o Senhor mandou agir. Aqui os varões de guerra, o povo de guerra, o povo que foi determinado para a batalha, eles rodeiam a cidade, mas em silêncio. Rodear a cidade vai falar de rodear o inimigo, de colocar ele no meio, de colocar ele no centro, ou seja, ele está cercado, ele não tem como sair. Então nós vamos entender que Deus tem estratégia para todas as coisas, mas é no teu silêncio que você vai vencer as tuas guerras nesse dia chamado hoje. Então que Deus abençoe você e que o Espírito Santo vença por você a sua boca, a sua palavra, vença por você o seu movimento. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.